Vamos começar então de plano falando da Venezuela. O Felipe Monteiro, aqui no Linha de Frente, antecipou o seguinte: o Maduro vai perder a eleição. E eu disse para ele, eu acho que não vai perder, não vai perder. Aí chegamos a uma conclusão. Ele perde, mas não perde. Vamos ver o que aconteceu? Após o Conselho Nacional Eleitoral da Venezuela confirmar a vitória de Nicolás Maduro com 51,2% dos votos, a oposição refutou o resultado e disse que, na verdade, Edmundo Gonzalez venceu com 70% dos votos. Muito bem, vamos acionar o nosso correspondente Luca Bassani. Boa tarde, Luca. Como estão repercutindo esses resultados? Eu já vou dizer o seguinte, numa ditadura, eu desconfio de tudo, principalmente do controle das urnas pelo detentor do Estado, o ditador Nicolás Maduro. Eu quero te ouvir. Escândalo! Pois é, Capês, realmente uma repercussão extremamente negativa e até mesmo os presidentes ou líderes, chefes de Estado do mundo de esquerda, numa posição super delicada, querendo esperar mais um pouco antes de reconhecer o resultado dessas eleições, que tem várias indicações de fraude em sua realização e também na sua contagem, principalmente na contagem em algumas regiões, onde supostamente o número de votos teria passado de 100%, ou seja, mais que eleitores registrados para aquelas zonas eleitorais, realmente algo que não se pode confiar, e nós temos então uma série de repercussões que separamos hoje para mostrar aqui para a nossa audiência. Inicialmente, a principal opositora de Maduro, Corina Machado, que não pôde participar das eleições, ela já se manifestou e nós separamos um trecho da sua fala logo após o final da votação. Vamos acompanhar. Lutamos todos esses anos por este dia e estes são os minutos cruciais, as horas decisivas. Precisamos que todos os venezuelanos estejam em seus centros de votação acompanhando os funcionários da mesa e as testemunhas, que sabem muito bem quais são suas tarefas e quais são seus direitos. A los miembros de mesa y a los testigos que conocen muy bien cuál es su tarea y cuáles son sus derechos. Então nós vemos que mesmo Corina Machado não podendo participar, ela foi uma voz ativa em toda a campanha, tentando apoiar o principal candidato da oposição, Edgar González Urratia, que segundo muitas dessas pesquisas independentes, teriam chegado a 2/3, até 70% dos votos, considerando que o processo de contagem em muitas das sessões não se deu conjuntamente com membros imparciais, ou seja, de todos os partidos, podendo vistoriar cada um desses atestados das urnas, cada uma desses boletins de urna, traduzindo para a nossa linguagem no Brasil. Ao mesmo tempo, internacionalmente, a repercussão foi imensa. Inicialmente, o secretário de Estado norte-americano, Antony Blinken, também disse que avalia com muita preocupação toda essa questão na Venezuela. Separamos um trecho da fala do principal diplomata americano também para nós acompanharmos. Nós aplaudimos o povo venezuelano por sua participação na eleição presidencial do dia 28. Nós valorizamos sua coragem e compromisso com a democracia diante da repressão e das adversidades. Nós vimos o anúncio feito há pouco pelo Conselho Nacional Eleitoral. Nós temos sérias preocupações que os resultados anunciados não reflitam a vontade ou os votos do povo venezuelano. É extremamente importante que todos os votos sejam contados de forma justa e transparente, que os funcionários eleitorais compartilhem todas as informações com a oposição e os observadores independentes sem demora, e que as autoridades eleitorais publiquem a tabulação detalhada dos votos. A comunidade internacional está observando tudo de perto e vai responder de acordo. Pois é, os Estados Unidos em uma posição delicada, afinal um dos países que funciona a Venezuela e que mais tentou, através de diversos acordos, fazer com que esse pleito fosse o mais democrático possível para que o povo venezuelano pudesse, de fato, escolher o seu próprio futuro, e tudo indica que não foi isso que aconteceu. Nós separamos também uma série de tweets importantes que mostram como essa
eleição tem repercutido em todo o mundo. Inicialmente, um dos principais e talvez únicos aliados da Venezuela no âmbito internacional, a própria Embaixada da República Islâmica do Irã na Venezuela, diz que felicita o grande povo da Venezuela, Nicolás Maduro, presidente reeleito, pela celebração exitosa das eleições presidenciais em um ambiente seguro, pacífico, transparente, democrático e competitivo, com a participação massiva e ampla do povo. Viva a Venezuela! O Irã. Nós vemos, então, que acaba sendo um pouco até hipocrisia se considerarmos que o Irã é uma das mais sangrentas, sanguinárias ditaduras que nós temos no Oriente Médio, matando o seu próprio povo, mas acho que fica isso a critério dos nossos comentaristas em seguida essas questões. Separamos também a candidata, a atual vice-presidente dos Estados Unidos e candidata pelos democratas, Kamala Harris, dizendo que os Estados Unidos está com o povo da Venezuela, que expressou a sua voz na eleição presidencial histórica de hoje, né? Esse tweet de ontem. A vontade do povo tem que ser respeitada. Apesar de muitos desafios, eles continuarão trabalhando por um país mais próspero, democrático e seguro para o futuro do povo venezuelano. Então, ela nem não tido reconhecendo os resultados e nem acusando de fraude, mas sabemos que as falas do presidente Joe Biden durante os próximos dias devem ser as mais importantes a se considerar do aspecto da política externa norte-americana. Olhando já os nossos vizinhos, o presidente argentino Javier Milei foi para um caminho totalmente oposto, dizendo: fora ditador Maduro. Os venezuelanos escolheram terminar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória muito grande da oposição e o mundo espera que ele reconheça sua derrota depois de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. A Argentina não vai reconhecer outra fraude e espera que as Forças Armadas, desta vez, defendam a democracia e a vontade popular. A liberdade avança na América Latina. Uma fala bastante contundente contra Nicolás Maduro, que já é um antigo inimigo político no âmbito regional de Javier Milei. Olhando também para o Uruguai, Luiz Lacalle Pou, outro presidente do espectro da direita, diz assim não, esse era sem que se soubesse os resultados até o dia da eleição, e o escrutínio estão claramente viciados, né? Estão claramente fraudados. Não se pode reconhecer o triunfo e não se pode confiar na forma e dos mecanismos utilizados para se chegar ao mesmo. A gente vê uma Lacalle Pou a como as eleições foram conduzidas na Venezuela, e também outro presidente de direita, temos aqui Daniel Noboa, do Equador, dizendo que em toda a região tem políticos que tentam se afastar, fincar no poder e que pretendem também acabar com a paz dos seus cidadãos. Isso que enfrentamos é o perigo de uma ditadura, e nós somos testemunhos de como eles tentam acabar com a esperança de milhões de venezuelanos. Ele diz que o Equador teve, então, a oportunidade de impedir que os interesses de poucos políticos se imponham à vontade de milhões, e que, conjuntamente com o Chile, fará a sua parte. Que fará a sua parte. Partindo agora para o Chile, o presidente Gabriel Boric, de esquerda, uma das vozes de esquerda mais contundentes que também temos na América Latina, dizendo que espera que os resultados entregues sejam transparentes e oportunos para se refletir tudo aquilo que se espera na Venezuela, e, portanto, eles esperarão total transparência antes de reconhecer qualquer resultado. Então, aqui, somando todas essas vozes, Capês, em mencionar que o Itamaraty, o presidente Lula, também espera que esses resultados mais transparentes e que possam ser verificados sejam liberados o mais rápido possível, para saber se vão, de fato, reconhecer a vitória dada por Maduro pela justiça eleitoral venezuelana, ou se vão contestar, como fizeram alguns outros países, a exemplo da Costa Rica, do Uruguai e da própria Argentina. Tudo indica que esse será um imbróglio pelos próximos 6 meses, já que oficialmente o presidente da Venezuela assume no começo de 2025, após uma eleição, e agora a oposição tenta contestar esses resultados, achar esses boletins de urnas que foram perdidos, e tentar também com que organizadores internacionais possam chegar e ajudar nesse processo
contagem ou de recontagem, já que há vários indícios de fraude que foram revelados durante a tarde de ontem, quando o site da Justiça Eleitoral ficou fora do ar e tantos outros oficiais não puderam adentrar os recintos onde a contagem estava acontecendo, acabando com a imparcialidade, com a isenção que se deve ter num momento tão delicado como esse que vive a Venezuela.